O crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Como dois jovens missionários suecos iniciaram um movimento que, um pouco mais de 115 anos, alcançaria milhões de pessoas. Quem foram Gunnar Wingre e Daniel Berg? E quais fatores implicam essa expansão extraordinária? Sejam todos bem-vindos ao canal Pregação Viva. No vídeo de hoje, vamos conhecer a impressionante história do crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Os pioneiros Gunnar Wingre e Daniel Berg. Gunnar Wingre e Daniel Berg nasceram em uma época difícil da história sueca, entre 1867 e 1886. Quase 450 mil suecos deixaram o país por causa da escassez de alimento e empregos. A maioria imigrou para o meio oeste dos Estados Unidos. Era um período conhecido como a febre dos Estados Unidos. Daniel viajou para os Estados Unidos em 1902, com apenas 18 anos. Gunnar foi no ano seguinte. Aos 24 anos, eles se conheceram em 1909, em uma igreja sueca em Chicago, 10 anos após a morte do evangelista Dwight Moody, que havia marcado profundamente aquela cidade. Naquele tempo, Gunnar já havia estudado teologia em um seminário batista sueco e pastoreava uma igreja no Michigan. Daniel trabalhava em uma quitanda em Chicago. Durante uma conferência na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar recebeu a experiência do chamado batismo com o Espírito Santo e falou em línguas. A partir deste momento, começou a pregar a doutrina pentecostal. Como consequência, metade da igreja não o quis como pastor. Ele assumiu então uma outra igreja batista sueco em Salt Beach, na fronteira entre Indiana e Michigan, e a transformou em uma igreja pentecostal. Ali, um membro chamado Adolf Wood anunciou-lhe uma profecia sobre um ministério além do mar. Pouco depois, Daniel visitou Gunnar Wingre e ouviu a mesma revelação. Em obediência, ambos viajaram para Nova York e encontraram o navio Clemente, que partiria exatamente na data revelada, 5 de novembro de 1910. Sem muitos recursos, compraram passagens de terceira classe. 2 semanas depois, com apenas $90 no bolso, desembarcaram em Belém do Pará, no dia 19 de novembro de 1910, sem falar português e sem ninguém para recebê-los. Assim começou a obra das Assembleias de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus chegou no Brasil por meio desses missionários suecos. Inicialmente frequentaram a Igreja Batista, denominação a qual pertencia na Suécia. Eles trouxeram a doutrina do batismo no Espírito Santo com glossália, ou falar em línguas espirituais. Como evidência inicial, nos primeiros anos a igreja concentrou-se no evangelismo e na pregação, atraindo novos convertidos. Daniel Berg faleceu em 1963, aos 79 anos. Gunnar Wingre faleceu em 1933, com 54 anos. Ambos deixaram um legado marcante na história do cristianismo brasileiro. Expansão no Brasil. A partir da década de 1930, a igreja começou -se a espalhar por todo o Brasil, especialmente nas regiões norte e nordeste. O movimento pentecostal, com a sua ênfase em experiências espirituais com as curas e batismo no Espírito Santo, atraiu muitos fiéis. Na década de 1960, a Assembleia de Deus já era uma das maiores denominações evangélicas do país, com crescimento acelerado no número de igrejas e membros. Hoje, atualmente, o presidente da CGADB, o pastor José Wellington Costa Júnior, eleito e reeleito para o quadrênio em 2021 a 2025, conduzindo cerca de 6 milhões de membros no Brasil. Crescimento global. A Assembleia de Deus está presente em aproximadamente 190 países, possui cerca de 450.106 congregações espalhadas pelo mundo e aproximadamente 86.143.293 membros, segundo o censo de 2023, confirmado em 2025. No Brasil, estima-se que a denominação tenha cerca de 22 milhões e meio de membros. Segundo o pastor Valdomiro, a convenção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado da Bahia, conta com 613 campos eclesiásticos distribuídos em todos os municípios, povoados e distritos do estado, com aproximadamente 500 mil membros e mais de 2.300 ministros, entre pastores e evangelistas. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos.
Estrutura organizacional. A igreja possui estrutura organizada que inclui Conselho Administrativo, Casa Publicadora CPAD, Conselho de Educação e Cultura Religiosa, Conselho de Doutrinas, Conselho Fiscal, Conselho de Missões, Secretaria Nacional de Missões, Sename, Escola de Missões das Assembleias de Deus, EMAD. Cada congregação possui certa autonomia, permitindo adaptação às necessidades locais. Harpa cristã. A harpa cristã é um dos maiores símbolos da identidade assembleiana. Em 1922, teve sua primeira tiragem de 1.000 exemplares, distribuídos pelo missionário Samuel Newstrom. Em 1923, a segunda edição, impressa no Rio de Janeiro, tinha 300 hinos. Em 1932, já contava com 400 hinos. Hoje, a harpa cristã possui 636 hinos e continua sendo utilizada nas igrejas, servindo ao Senhor por meio de música e da declaração de fé. Impacto social e cultural. A Assembleia de Deus desenvolve programas sociais como escolas, projetos assistenciais, ações comunitárias. O uso de música e de cultura também contribui à sua expansão. Desafios. O crescimento trouxe desafios, diversidade externa e debates doutrinários, críticas externas quanto ao conservadorismo, necessidade constante de adaptação às novas gerações. O futuro. Com a globalização e as mudanças sociais, a igreja continua se adaptando. O foco na juventude é estratégico para manter relevância e comunidade. Hoje é considerada a maior denominação pentecostal do mundo. O crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e no mundo vai além dos números. É uma trajetória que envolve fé, missão, organização cultural e transformação social. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Wellington, presidente das Assembleias de Deus, e o nosso pastor Valdomiro, presidente das Assembleias de Deus na Bahia, juntamente com todo o corpo de obreiros e membros. Chegamos no final de mais um vídeo. Não se esqueça de conferir os demais conteúdos do canal. Deus abençoe a todos.